Muito bem, amigo do programa Brasil Consciência, nós vamos conversar agora com o professor de Relações Internacionais da Universidade de Denver, nos Estados Unidos, Aaron Schneider, que vai dar algumas opiniões e algumas considerações sobre a questão do distrato entre o acordo da Boeing com o Embraer. Boa tarde aí nos Estados Unidos para o senhor, professor. Primeira questão que a gente gostaria de abordar, se o senhor pudesse nos emprestar aí a sua experiência, é que a Boeing está vivendo, acho que talvez o momento mais conturbado da sua história desde a fundação. 2019, a empresa amargou aí 2 acidentes aéreos gravíssimos com o seu principal produto, o 737 MAX, e vinha sofrendo dificuldades por conta disso. Como é que repercutiu aí nos Estados Unidos esse anúncio do distrato com a Embraer? Bom, é interessante ver como foram as reações. Por um lado, alguém pode ver o valor, das shares da companhia, e esse valor dos shares começa a mais ou menos 140 na semana passada e vai para baixo com o anúncio da separação. Depois sobe um pouquinho, mas estabelece um patamar mais ou menos 131, 132. Quer dizer que o mercado está tomando isso como uma indicação não saudável da companhia. Mas, ao mesmo tempo, dentro das discussões entre o CEO e os principais investidores da companhia e donos da companhia, em vários falas que tiveram nos últimos dias, explicaram a situação e tem muita convencimento de que a companhia tem que enxergar, tem que focalizar em certos produtos, certos projetos, e recuperar o MAX é o primeiro. Então, isso vai requerer uma certa inversão para recuperar essa linha e também estabelecer 2 novas linhas que estão trabalhando mais ou menos no tamanho do MAX e um pouco maior. Então, 2 projetos que eles estão concentrando. Então, o projeto Embraer ia ser uma vantagem para o Boeing e não é bom que eles saiam desse acordo para eles. Boeing o Embraer é uma companhia muito forte, muito saudável no seu setor. E então, para Boeing perder esse que é um tamanho um pouco menor do que é normal do Boeing, é uma perda para eles perder acesso ao mercado de aviões desse tamanho. Mas, ao mesmo tempo, parece que os investidores estão satisfeitos de que isso indica uma concentração nos projetos que vão ser o futuro da companhia, que é recuperar MAX e reemplaçar o MAX com duas linhas, mais ou menos de até 180 cadeiras e outros de 180 até 250. Então, essas 2 linhas são as linhas que vão ser o futuro do país e estão convencidos que com essa separação vão concentrar nisso. O senhor está falando do outro avião, seria o 777, né, que é um avião que está ainda em desenvolvimento. Exatamente. Então, Embraer significava ou implicava um parcela do mercado um pouco menor dessa linha, então era vantajoso para a Boeing. Mas perder ele indica que está concentrando nas bases tradicionais de Boeing, que são um pouco maior. Certo. Bom, mas o anúncio do negócio entre Boeing e Embraer, imediatamente após o anúncio do negócio, as ações da Embraer já tiveram ali uma perda porque o valor de mercado oferecido pela Boeing, que inicialmente era 3,8 bi, depois passou para 4,2 bi, não foi aquilo que o mercado imaginava que a empresa valia. E aí passa-se pouco mais de um ano, aí cerca de um ano depois, a Boeing desiste do negócio, depois da Embraer ter investido quase R$500 bilhão de reais, 485 milhões de reais, para reorganizar suas estruturas, mudar trabalhadores de plantas até, para poder fazer a venda.
Agora, a Embraer está anunciando que entrou com um processo, uma ação numa corte de arbitragem para pedir aí ressarcimento à Boeing pelas perdas que ela sofreu. O senhor acredita que esse processo possa ter êxito pela experiência que o senhor tem em relações internacionais? Esse seria o caminho correto para a Embraer seguir nesse momento? Bom, primeiro comentando sobre o impacto sobre o valor de ações e impacto sobre Embraer, como o senhor falou, teve um impacto imediato nas ações de Embraer e vai ter esse impacto porque uma perda de uma infusão de capital que a companhia estava esperando. Então, o impacto em Embraer, em termos financeiros, é um impacto que expressa nesse valor das ações. Mas, ao mesmo tempo, no meu ver, é uma oportunidade para a Embraer. A companhia agora vai estar com o seu próprio destino nas suas mãos e não dependendo das decisões da Boeing para o futuro da companhia. Então, esse aspecto, digamos, produtivo e com implicações do desenvolvimento, o Embraer está numa posição melhor que antes. Só que o impacto financeiro imediato é o que falamos. Falando do penalidade ou a estratégia imediata em termos financeiros, o que a Embraer está ameaçando é o único caminho que eles têm. E correr para a justiça para recuperar, como o senhor falou, os custos de ajuste que já fizeram, quase $500 milhão que invertiram na fusão para preparar para a fusão com Boeing, e também pedir que o castigo que está inscrito no acordo original, que um dos partes sair indevidamente do acordo, tem que pagar uma multa. E essa multa pode ser entre 75 até 100 milhões de dólares. Então, estamos falando de uma quantidade não insignificante de dólares imediatos em termos financeiros. Se pode ter resultado positivo para a Embraer, não sei dizer. Por um lado jurídico, depende muito se eles chegam a um juiz nos Estados Unidos ou no Brasil, ou um mediador internacional. E não fica claro para mim aonde tem que chegar esse pleito. Então, vai depender muito do lugar onde está decidido, e depois as duas companhias vão alegar, fazer acusações e alegações, etc. Mas eu mesmo que eu esperaria que tenha algum benefício financeiro para recuperar todos os custos perdidos do Embraer, ao mesmo tempo, eu considero a Embraer muito mais do que as ações e o liquidez financeiro da Caixa, né? É uma empresa produtiva com sabedoria e história e trabalhadores bem capacitados e muitos trabalhos importantes para o desenvolvimento do Brasil e da região de São José dos Campos. Então, a recuperação desse dinheiro é importante, obviamente, mas mais importante é uma quantidade de inversão e de compromisso com a companhia para renovar sua produtividade, seu caminho no mercado global, num momento muito difícil nesse contexto atual. Então, um lado é o assunto financeiro imediato e pode ter um resultado não insignificante em termos do número de dólares, mas o mais significante, se falamos de 500 a 600 milhões de dólares, não é pouco, mas ao mesmo tempo são 5 bilhões de dólares que é a receita anual do Embraer. Então, não é que ganhar esse caso vai resolver tudo para a Embraer, vai resolver um problema no momento, mas tem um momento muito decisivo para os próximos 3 a 5 anos. Perfeito, professor. Só para a gente deixar claro para o nosso telespectador, eu falei 485 milhões de reais, $500 milhão o custo por investimento aqui no Brasil. Não sei se o senhor tem outra informação aí que seja diferente disso.
né? O senhor mais ou menos que já respondeu a minha próxima pergunta, quer dizer, a repercussão para a Boeing nos Estados Unidos foi até positiva, uma vez que a empresa vai poder se concentrar naquilo que ela precisa fazer nos seus principais produtos. E para a Embraer internacionalmente, qual é a impressão que fica nesse momento? É uma empresa que foi, digamos assim, mastigada e jogada fora? Não, eu acho que a separação com Boeing tem tudo a ver com o lado da Boeing. Boeing, com os problemas do Max, com os problemas de mau governo que eles mostraram no gerenciamento do Max e sua relação com o governo dos Estados Unidos, tem muito problema interno do Boeing. Já trocou o CEO, já demonstrou muitos arquivos e correios eletrônicos onde eles burlavam, faziam piada da regulador norte-americano. Então, não está em uma posição muito bom esse companhia. E vai ter que pagar os castigos e multas por as mortes que tiveram nesses dois casos. Então, tem muito em frente para a Boeing fazer. E eles não estavam numa posição para cumprir com esse acordo por falta de dinheiro próprio. Então, a reflexão no Embraer não é sobre a qualidade do produto do Embraer. Embraer, no meu entendimento, tem 14 projetos nos últimos 14, 15 anos, todos com êxito, todos a tempo. Então, não é uma companhia onde o mercado internacional vai ver alguma fragilidade, alguma fraqueza por causa dessa separação. Só que agora tem a realidade, que a Embraer agora é um pequeno num mundo muito grande. O Airbus, que comeu o Bombardier, e o Boeing são gigantes em termos do dinheiro que eles podem colocar, mesmo na posição que está Boeing agora, o dinheiro que ele tem para apoiar suas ventas. Faz que a Embraer está agora numa posição um pouco difícil em termos de tamanho no mercado. Mas Embraer já teve produtos que dominava no sua parcela do mercado. E por isso que Bombardier não podia competir igual com Embraer. Então, de qualidade de companhia, Embraer está muito bem. Só que agora tem um desafio que não é por a mal impressão que deu Boeing, mas muito mais a realidade do mercado atual, onde a Embraer tem que competir. Tá certo, professor. Não tem problema nenhum, todos nós estamos em confinamento por conta do coronavírus. Apareceu aí a sua filhinha, como é que é o nome dela? Sim, ela queria aparecer na televisão brasileira. Que legal. Como é o nome dela, para os brasileiros saberem? O nome dela é Luna. E ela adora show da Luna, do Brasil. E conhece muito bem. Isso. Muito legal. Uma última pergunta, professor. O presidente Jair Bolsonaro, aqui do Brasil, disse depois aí do distrato entre Boeing e Embraer que o país pode auxiliar na negociação com outra companhia, uma companhia de outro país ou de uma outra companhia independente da nação. Eles não citaram nominalmente nem empresa, nem país, mas especula-se de que o caminho mais apropriado a seguir seria um acordo com os chineses. O senhor vê isso com bons olhos nesse momento, a tentativa de um acordo brasileiro com a China, no momento em que o governo brasileiro tem um alinhamento ideológico com os Estados Unidos e no mesmo momento em que a concorrência brasileira, a disputa brasileira pela internet 5G, sofre aí uma espécie de controle, né? um embargo dos Estados Unidos para que não aceite a tecnologia, a participação da China nesse certame. O que o senhor pensa a respeito disso? Como é que fica esse nó entre essas disputas das duas potências mundiais e o Brasil no meio entre eles? Eu acho que isso é uma boa descrição da situação, que o Brasil está no meio de alguns superpoderes que estão
dividindo o mundo, ou pelo menos competindo para controlar o mundo em vários setores, incluindo o 5G, e agora podemos falar de a possibilidade de certa concorrência no âmbito aeronáutico. E a opção para o Brasil, para a Embraer, para os trabalhadores de Embraer, depende dos detalhes de qualquer acordo ou qualquer solução da situação atual. Então, o que implicava na pergunta, e era algo que mencionei antes, de que para competir no mercado internacional atual, vai precisar de muito apoio. Qualquer companhia vai precisar do apoio de algum banco, governo, ou ter quantidade de liquidez para oferecer o apoio para as compras, para manter uma linha de produção e de venda. Então, isso é a realidade, e Airbus e Boeing são muito grandes, então tem muita liquidez para fazer isso. Então, como a Embraer pode competir? Uma opção seria que Boeing voltar. Boeing pode voltar em 6 meses, e eu imagino que, conhecendo o que é Boeing e a estratégia da Boeing, comprar a Embraer era uma boa para a Boeing. Mas agora o que eles vão querer é, com o dólar alto e com o valor de ações de Embraer mais baixo, vão querer comprar mais barato. E o acordo original não era muito bom, o acordo que ofereceu Boeing a Embraer, comprando 80% e deixando só 20%, com a opção em 10 anos para comprar o resto. Quando Airbus comprou a Bombardier, era um acordo muito mais em par, né? Onde comprou 51%. Então, não é, e deixou certas linhas de produção em controle dos canadenses. Então, Embraer, no momento anterior, vendeu muito barato, na minha opinião. Então, eu teria um certo medo se Boeing voltar em 6 meses, vai oferecer menos dinheiro e piores condições da compra. Então, isso seria uma solução a esse problema, o desafio de liquidez, mas não seria uma solução nas condições que eu descrevi, que seria muito vantajoso para o Brasil, para o desenvolvimento do país, para os trabalhadores, produtores do país. Segunda opção é uma aliança com os chineses, e aí entra todos os aspectos geopolíticos que pode imaginar e que foi descrito, e na verdade seria muito difícil imaginar que o governo atual no Brasil e a relação que os Estados Unidos mantém sobre o resto da América Latina, seria muito fácil entrar nesse acordo. No caso do 5G é um pouco diferente, porque China já está adentro. Então, a tecnologia já está muito desenvolvida em cima das plataformas chinesas. Então, a decisão de ir para o 5G seria muito difícil não optar para os chineses. Mesmo os ingleses optaram deixar a China entrar com certas condições no setor do 5G. Então, essa competição, na verdade, Estados Unidos já perdeu. Então, como vai ser o resultado na América Latina e no Brasil, não sei, mas seria muito difícil imaginar que 5G da China não está participando de alguma maneira no Brasil. O setor aeronáutico não é igual. China não tem o pé já dentro do Brasil no mesmo sentido, então não seria muito mais uma aposta para entrar nesse tipo de acordo, mas é uma possibilidade. Os chinos adorariam. Os chinos não têm a capacidade de produzir avião que voa fora da China. Então, ter uma aliança com o Brasil, e alguns podem imaginar que o COMAC, a companhia China, basicamente só existe porque o Brasil produzia aviões em China por um tempo. Aí eles fizeram o que eles fazem, tomaram a tecnologia, tiraram Embraer, agora eles têm uma companhia que faz aviões. Então, China precisaria muito esse acordo com Embraer para ter capacidade internacional de produzir, e nesse aspecto, Embraer pode negociar muito mais com China nas condições do acordo. Então, que seriam as condições onde China entraria em parceria com Embraer?
podem ser muito mais vantajosos para a Embraer e para o Brasil que um acordo com Boeing, que entraria com um peso diferente. E, finalmente, tem uma opção, e não é só o único, mas uma opção que tem que discutir, que seria o apoio brasileiro ao mesmo Embraer, que seria do BNDES, do governo brasileiro, uma renovação da inversão e comprometimento com o Embraer, que pode renovar a companhia nesse momento. E num momento de queda do mercado, que o mercado de aviões internacional está com uma sobreprodução, uma baixo nível de demanda, e uma característica das companhias que estão concentrando. Airbus come Bombardier, Boeing já comeu os competidores dentro dos Estados Unidos. Então, tem poucos atores na produção internacional, uma concentração, sobreprodução, falta de demanda. O mercado está com muitos problemas. Então, vai ser, nos próximos 3 a 5 anos, não vai ser um mercado onde qualquer companhia pode ter uma situação muito fácil. Então, a pergunta seria, o Embraer vai tomar esse momento como uma oportunidade para renovar sua produção, um compromisso com as linhas de produção e os trabalhadores do país e o desenvolvimento do Brasil, ou vai concentrar no lado financeiro, onde é recuperar alguns dólares através de multas e juízos, talvez ganhe, mas isso só é a liquidez da companhia. Agora a pergunta é investir na produção, na produtividade, na capacidade dos trabalhadores, na infraestrutura da companhia, para que daqui a 5 anos, quando o mercado já está se renovando, a Embraer pode entrar e ter uma capacidade de competir maior. Então, para mim, não é exatamente quem é o parceiro da companhia, muito mais a prioridade e as condições que entra a companhia. E nisso, eu consideraria que o governo brasileiro e o BNDES seriam os parceiros melhores para a companhia, porque eles têm mais interesse em que a tecnologia, a produção e os interesses do país sejam protegidos. Então, na minha opinião, essa seria uma opção. E aí, mas sempre assim, teria que manter olho nas condições dessa inversão, esse comprometimento. Se é simplesmente como o lado financeiro, tampouco ajuda aos que realmente precisam dessa companhia, os trabalhadores e o desenvolvimento do país. Mas se é um compromisso onde, por exemplo, os sindicatos têm um voto no conselho, ou têm uma presença, uma voz no controle da companhia, aí pode assegurar que não é só interesse financeiro que controla a companhia, que seria um interesse produtivo, de desenvolvimento da seguridade nacional. Todos esses interesses têm a ver com o Embraer. Então, quem seria o parceiro melhor para isso depende muito de como seja negociado essa próxima relação.